Capítulo de número 3, livro de Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 1. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Livro de Efésios, capítulo de número 3, versículo 1, glória a Deus, aleluia, glórias ao nome do Senhor, glória a Deus. Livro de Efésios, capítulo 3, versículo 1, todos acharam? Amém. Versículo 1 nos diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. E você diz amém? Amém. Pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Sexta-feira nós demos um início sobre a minha graça te basta. Já foi concretizado 2 elos dessa campanha, nós vamos encaminhar para o final, sexta-feira que vem, para a glória de Deus. O Senhor tem falado aos nossos corações tremendamente sobre a sua graça e misericórdia. E sexta-feira nós provamos e experimentamos a graça divina derramada em nós sobre a igreja. Foi algo surpreendente, algo real, revelações do Senhor, a qual o Senhor também usou a serva de Deus para ministrar algo aos nossos corações mediante a sua graça. Coisas sobrenaturais irão acontecer mediante a graça de Deus. Então, você que está, aleluia, na casa do Senhor, venha participar dos cultos de sexta-feira. Eu sei que tem pessoas trabalhando, tem pessoas estudando, mas você que, aleluia, tem oportunidade, venha, porque Deus tem bradado, Deus tem falado grandemente. Nessa noite, não poderia ser diferente ao falar sobre a graça de Deus. Então, passar para a igreja que o Espírito Santo nos trouxe alguns ensinamentos sobre a graça e o que nós estamos vivendo
durante esses dias de derramamento do Espírito Santo de Deus. E aqui nós vamos ver agora o apóstolo Paulo, a qual ele se declara prisioneiro de Cristo Jesus. Então, com essa mensagem eu já quero dizer para a igreja que nós somos prisioneiros da graça. Então eu convido você, com carinho, com gentileza, olhar para o irmão que está do teu lado e dizer para ele: você é prisioneiro da graça. Diga com mais ousadia e autoridade, diga para ele: você é prisioneiro da graça. Então, o que resume e o que o apóstolo Paulo está dizendo, nós já damos início para nós não perdermos muito tempo, é que ele se declara prisioneiro de Cristo, prisioneiro da graça de Deus. Você conhece a história que o apóstolo Paulo, ele tinha, aleluia, o livre-arbítrio quando outrora ele era Saulo, ele era perseguidor da igreja, ele era o perseguidor dos crentes, ele era o perseguidor de todos aqueles que seguiam no caminho de Cristo Jesus. Ele tinha influência por onde ele passava. A palavra de Deus, na sexta-feira, tomado, aleluia, o pastor Douglas, de uma forma tremendamente, vai falar sobre isso, que o apóstolo Paulo, que outrora era Saulo, ele tinha essas influências, mas, aleluia, ao caminho de Damasco, a luz da graça se apresentou para ele e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aleluia! Então a graça, que é Jesus, já apresentou para Saulo e disse para ele: sou eu, Jesus, a quem você persegue. Meu Deus. Então Saulo, ele tinha o seu livre-arbítrio de estar, aleluia, fazendo e acontecendo, aleluia. Mas agora, quando ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, agora, aleluia, ele já não é mais Saulo, mas agora ele é Paulo. Porque uma das coisas que a graça faz, ela troca o teu nome. Eu vou repetir. Uma das coisas que a graça faz, ela troca o teu nome. De perseguidor, agora ele passa a ser perseguido. Outrora era, aleluia, eu não sei quem vai receber. Outrora era briguento, mas agora é filho. Outrora vivia na balada, mas agora é filho. Outrora vivia na prostituição, vivia na vida errada, mas quando a luz da graça adentrou sobre a tua vida, agora passa a ser filho. Então todos aqueles que têm um encontro com a luz, que é Jesus, a graça, ele já não vive mais a vida que ele levava antes. Agora é a luz de Jesus que brilha e ilumina os vossos caminhos. Porque a palavra do Senhor diz que agora, que quando Saulo, ele vai, aleluia, agora ao encontro de Ananias, Jesus já prepara Ananias para a chegada de Saulo. E ele diz para Ananias: Ananias, tem um homem de Tarso chamado Saulo, que ele vai até você, você vai orar até ele, porque ele deverá saber o que é sofrer pelo Evangelho. Mas Ananias ficou, aleluia, tremendamente com medo, dizendo: Senhor, mas este homem é aquele que mata os cristãos, este homem é aquele que é o perseguidor da igreja. Mas Deus disse para Ananias: Ananias, ele era perseguidor, agora ele vai saber o que é ser perseguido. Outrora ele fazia, acontecia, mas agora ele é refém da minha graça. Então todos aqueles que estão, aleluia, reféns e são prisioneiros desta graça, a primeira notícia que eu tenho para a igreja é: ele já não tem mais livre-arbítrio. Glória a Deus. Eu vou repetir. Aqueles que têm agora, aleluia, a graça no teu ser, e que são reféns e prisioneiros dessa graça, já não tem mais livre-arbítrio. Eu vou falar, ele já não vive mais a vida que levava, ele já não faz mais aquilo que ele fazia, ele já não apronta
apronta mais, pastor Douglas, aquilo que ele aprontava, mas quando a luz da graça chega, agora ele é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Já não é mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, como diz a palavra do Senhor. Então, meu irmão, eu tenho uma notícia a respeito da graça, aleluia. A partir do momento quando você adentrou na graça de Cristo, a tua vida já foi considerada perca. Eu vou repetir: quando você já adentrou na graça, a vida que você levava você já perdeu, porque agora diz a palavra do Senhor: quem quer ganhar a sua vida perderá, mas quem perde a sua vida por amor a mim vai encontrar. E como eu encontro a minha vida na presença do Senhor? É eu ser refém dessa graça. Glória a Deus. Assim, Deus. Só que muitos não querem estar sendo reféns, evangelista Wellington, desta graça, porque a graça, aleluia, ela tem algumas características. Aleluia, a graça, ela nos aproxima do reino de Deus. Só que nem todos querem se aproximar e estar no reino de Deus, porque para estar no reino de Deus existem alguns requisitos. Porque o reino de Deus, como diz a palavra, não é comida e nem bebida, mas é poder de Deus. Então todos aqueles, eu tenho uma notícia, todos aqueles que vivem na graça, eles recebem o poder de Deus. E é o poder de Deus que opera em nós, não é de nós mesmos. Então o que a graça faz? Aleluia, quando o apóstolo Paulo, lá no capítulo 12, ele vai falar, que é o tema da campanha, aleluia, que ele fala que a graça que basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ele está dizendo, já não é mais as minhas forças, mas é o poder de Deus que opera em mim. Então todas as vezes que eu sou fraco, é que eu sou forte. Por mim mesmo? Não, pela graça de Deus. Então a graça de Deus, ela opera em nós, opera nas nossas fraquezas. E todos aqueles que também, aleluia, são, aleluia, prisioneiros da graça, aleluia, eles são, aleluia, ministros e pregadores do Evangelho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele começa a declarar no capítulo 3 e dizer: se é que tens ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada. Então o apóstolo Paulo, ele está declarando, aleluia, que desta graça ele não pode sair, mas ele tem que permanecer, porque o que foi confiado a ele é a palavra de Deus. Então, aleluia, eu tenho uma palavra para a igreja. Todos aqueles que vivem na graça têm uma incumbência, e qual é? Pregar a palavra de Deus. O que os jovens ministraram aqui está certo, ministram a palavra de Deus. Então quem vive na graça, ele prega o evangelho da cruz de Cristo. Sim, Deus, aleluia. Porque segundo a revelação que me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes podereis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo que esse mistério, aleluia, é um mistério de judeus e gentios serem coparticipantes da mesma graça. E você conhece a história, mas se você, aleluia, não lembrou, eu torno a frisar a igreja de novo, porque, aleluia, você lembra muito bem que quando Jesus, ele veio, lá em João está escrito que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então Jesus, ele veio para os judeus, mas os judeus não os receberam. Mas aí que está a porta da graça: mas a todos a quantos o que receberam, aleluia, deu-lhes o poder de serem chamados, feitos filhos de Deus. É aí que a graça se estende a todos, porque Jesus agora, ele apresenta e estende a graça para os gentios.
Então, aleluia, Jesus está dizendo, como a palavra de Deus também diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom do Senhor. Então, meu irmão, eu tenho uma palavra. Se você acha que o benefício da graça é a obra, não, está enganado. Se você acha para receber a graça, aleluia, e talvez você é bonitinho, não. Mas a graça é um dom de Deus, reservado para todos os santos. Não é de nós, é dom de Deus. Glória a Deus. Deus não nos escolheu porque nós somos, aleluia, bonitinhos, ou porque, aleluia, nós temos um cargo elevado. Não, Ele não derramou da sua graça porque nós temos uma influência, ou talvez nós nascemos numa família, aleluia, até mesmo de grande influência. Não, Deus nos escolheu e nos chamou, nos derramou da tua graça para que nós sejamos participantes dela e também manifestar essa graça para todos que precisam ouvir. Aleluia! Então o apóstolo Paulo precisa declarar que tanto judeus como gentios são participantes dessa graça. Mas para ser participantes dessa graça, eu preciso entender que eu sou refém dela. Mas eu tenho uma notícia: que muitos não querem ser refém dessa graça. Muitos querem viver a sua vida de livre arbítrio. É Deus. E não reconhece o que a graça faz. Porque quem entende e quem, aleluia, recebe a graça de Deus, ele não fica parado. E uma das coisas que, quando a graça de Deus é derramada em nós, a graça não é para nós ficarmos parados. A graça nos levanta para estarmos em movimento. Aleluia! Glória a Deus! Então, com o Espírito Santo de Deus, e é muito sério que o Espírito Santo de Deus está falando aos nossos corações, é que todos aqueles que dizem e declaram que eu estou no tempo da graça, que a graça agora, aleluia, me basta. Meu irmão, você precisa entender que a graça, quando você recebe, não é para você ficar parado. Ei, glória! Eu vou repetir. Não é para você ficar parado. E todos aqueles, aleluia, isso que o Espírito Santo revelou é sério. Todos aqueles que se acham estar na graça, mas não fazem nada, você é um incômodo no reino de Deus. Aleluia! Sim, Jesus. Você está sendo um incômodo no reino de Deus. E o que é isso? É revelação do Espírito. Porque você não entendeu o que é a graça de Deus. Mas todos aqueles que entendem o que é a graça, ele fala: esse poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, e eu não posso sair dela, eu não posso me ausentar de Cristo. Aqueles que recebem a graça de Deus, aleluia, e eu não sei quem vai receber, aleluia, já está sendo liberado, aleluia, uma virtude do Espírito nesta casa, como já começou sexta-feira, e eu acredito que pode ser derramado aqui hoje. Há uma dispensação da graça para ser derramada sobre todos nós aqui esta noite, e é só para quem estiver ligado, é só para quem vai entender e receber, porque o Espírito Santo de Deus está dizendo: ei, eu não quero você de qualquer maneira, mas eu quero você refém da minha graça. Será que tem alguém que está entendendo a mensagem dessa noite? Será que alguém está entendendo quantos são reféns da graça essa noite? Ou você acha que você ainda, aleluia, precisa fazer algo, algumas coisas da sua vida que você precisa acertar, que você precisa consertar? Mas eu tenho uma notícia, meu irmão, aleluia, não espere consertar, mas deixe que a graça opere, para que depois você conserte. Deixe a graça operar em você. E sabe qual é a outra lição? É que aqueles que são participantes dessa graça e são prisioneiros dela, ele não retém os benefícios da graça, mas ele passa, distribui aquilo que o Senhor derramou sobre a tua vida.
É mais ou menos como está escrito na palavra de Deus. Aleluia. Tem que ser fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Porque não pare em você, meu irmão. Se você recebeu a palavra, se Deus falou com você, ministra a palavra. Aleluia. Ministra o evangelho. Glória a Deus. Mas pregador, eu não entendi o que é ser, aleluia, prisioneiro da graça. E por que eu tenho que ser refém dela? Porque, aleluia, se você se ausentar dela, você será prisioneiro do mundo. E há uma grande diferença: ser prisioneiro do mundo e ser prisioneiro da graça. Ser prisioneiro do mundo, você se torna capacho de Satanás. Ser prisioneiro do mundo, você se torna, aleluia, refém do inimigo e aquilo que ele vai te apresentar. Ser prisioneiro do mundo é a sua autodestruição. Mas ser prisioneiro da graça é lavado e remido no sangue do Cordeiro, é participante da mesa. Meu Jesus, ser prisioneiro da graça, aleluia, é estar em redição em Cristo Jesus. Ser prisioneiro da graça, aleluia, é receber a palavra de Deus nos vossos corações. Ser prisioneiro da graça, ele é participante, aleluia, dos dons espirituais. Eu vou declarar: ser prisioneiro da graça, aleluia, ele está conectado, aleluia, com o Pai, em espírito e em verdade. Ser prisioneiro da graça, ele não vive como quem vive, mas agora ele vive na luz de Cristo, aleluia. Ser prisioneiro da graça, ele reconhece e sabe que a multiforme sabedoria de Deus opera em nós. Agora eu tenho uma notícia para a igreja. Você quer, uma pergunta melhor dizendo, você quer ser prisioneiro do mundo ou você quer ser prisioneiro da graça? Aleluia, Jesus. Meu Jesus. Quer ser capacho do inimigo ou quer ser refém desta graça? Glória a Deus. E sabe o que é interessante? Eu ouvi de uma pessoa a qual o mundo me intrigou. Essa pessoa debatendo com um outro rapaz, ele disse: para que eu vou servir a Jesus? Porque, e ele conhece a Bíblia, e ele disse: para que eu vou conhecer Jesus? Porque lá no céu, como vocês pregam, vocês vão ter que sempre dizer santo, santo, santo. Você está sendo prisioneiro, vocês estão sendo prisioneiros. Então ele entendeu, aleluia, que quando subir aos céus, ali, quando for as pessoas galardoadas e quando está nas bodas do Cordeiro, quando o Senhor servir, aleluia, aqueles que guardaram, aleluia, o nome de Cristo, vão adorar santo, santo. Está dizendo que algo que vai ser prisioneiro de Jesus, que vai ficar na mesmice, meu irmão. Você não sabe o prazer que tem de dizer que santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Sim, Deus. Então você não entendeu, aleluia, o que é ir para o céu. Mas ele acha, aleluia, que vai ser escravo. Ele disse com essas palavras: não, lá nos céus vocês vão ser escravos, não vão servir esse Jesus. Não, meu irmão. E eu tenho uma notícia: Jesus não chamou ninguém para ser escravo. Meu Jesus. Jesus chamou a mim e a você para ser livre e ser liberto desse mundo, porque você conhece a palavra de Deus. O diabo, o vosso adversário, ele vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida. Aleluia. Então olha a diferença de ser prisioneiro de Satanás e de ser refém dessa graça que é Cristo. E esse mistério que o apóstolo Paulo, ele fala que outrora era oculto em Deus, ele fala que ele tem que revelar esse mistério, para que todos possam conhecer o poder da palavra de Deus e do Evangelho. Mas meu irmão,
não é só os apóstolos, não é só os profetas que tem essa incumbência de pregar a palavra. Eu e você, Aleluia, Jesus. temos essa incumbência de pregar a palavra. Sim, Deus. Aleluia, Jesus. De pregar o evangelho por onde você passa. Glória a Deus. Então, aleluia, o que eu tenho que fazer, aleluia, para estar diante do altar do Senhor e ser refém dessa graça? Se coloque no altar do Senhor. Viva uma vida de devocional com Ele. Ore no Espírito. Pregue a palavra. Se você não entendeu a palavra, dobre o joelho. Peça a direção do Senhor. Se você não quer ser refém deste mundo, peça para o Senhor: Senhor, me liberte. Senhor, afaste todas as artimanhas do inimigo. Mas olha o que o apóstolo Paulo, ele também diz, aleluia, que pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Porque todos aqueles que são reféns dessa graça, ele tem ousadia para falar da palavra, tem ousadia para pregar a palavra. E ele diz para nós encerrarmos: portanto, não desfaleçais das minhas tribulações, porque por vocês, nisso está a vossa vida. O apóstolo Paulo dizendo: quanto ao sofrimento que eu passo, não se preocupe, porque eu estou pregando a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se eu estou sofrendo pela palavra, não se preocupe. O importante é que a palavra está chegando a todos vocês. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, não se preocupe, pregue a palavra. Se você vê pastores sofrendo, ministros do Senhor sofrendo, líderes sofrendo, chorando, vocês não sabem o preço que é pregar a palavra de Deus. Vocês não sabem a carga que é levar a palavra de Deus. Vocês não sabem o preço que é as revelações que o Espírito Santo de Deus traz aos ministros do Senhor. É um peso. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala: eu não posso sair dela, porque uma vez que eu encontrei com a luz de Cristo, e essa palavra que opera em mim, eu não posso ficar para mim, eu tenho que pregar, eu tenho que passar para a igreja, que a graça fez comigo, vai fazer com você também, meu Deus. Então, meu irmão, aleluia, todas as vezes que você pregar o Evangelho não é fácil, e eu tenho que declarar: a graça de Deus, ela nos basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque sofrer pelo Evangelho não é fácil, sofrer pela palavra não é fácil. Se você pegar hoje os missionários que saem nos campos hoje, meu Deus, se você pegar pessoas que deixaram famílias, deixaram casas, deixaram pai e mãe, deixaram esposa, deixaram esposo, foram para lá ministrar a palavra, eles sabem o peso que é pregar, e principalmente eles sabem o peso que é de salvar uma alma, e de levar a palavra ainda a cidades, países que ainda não conhecem. Sabe o que é o apóstolo Paulo aqui? É um refém da palavra de Deus. Sabe o que é o apóstolo Paulo aqui? É ele reconhecer aquilo que me foi confiado. Eu não posso largar a mão. E eu tenho uma palavra: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para o reino de Deus. Está escrito, meu irmão, está na palavra: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Então o apóstolo Paulo entendeu: eu não posso olhar para trás. Quem é refém da graça não pode olhar para trás e nem se ausentar da palavra,
mas ele tem que ir adiante e dizer: a graça te basta, porque o poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza. E sabe quando você vê pessoas ministrando a palavra, quando você vê pessoas pagando o preço de oração pela palavra, para ministrar a palavra, revelações que o Espírito Santo de Deus dá nas madrugadas, revelações que Deus dá, aleluia, mediante a oração nos joelhos, aleluia, Ele está dizendo: não desfaleçais das minhas tribulações, mas me ajude a orar. Sabe o que é isso, pastor Douglas? Meu Deus, nós estamos pregando a palavra e nós vemos o pastor Douglas está passando por isso, a pastora está passando por isso, o pastor Anísio está passando por isso, mas pegue na mão do pastor, da pastora: pastora, vamos orar. Não sei qual é o peso, mas eu vou orar. Eu não sei qual é a palavra que foi revelada, mas eu vou orar. E não só eles, mas também todos que me ouvem aqui, que são pregadores do Evangelho, também têm essa incumbência. Vamos ajudar o pastor Igor a orar, vamos ajudar a Madura a pregar, vamos ajudar a Juliana a pregar, vamos ajudar a Cristina a pregar, vamos ajudar o evangelista Wellington a pregar. Todos nós temos essa incumbência de ajudar uns aos outros no amor de Deus. Pregar o evangelho não é fácil, pregar a palavra não é fácil. E se você pegar todas as cartas do apóstolo Paulo, ele se declara: eu sou prisioneiro. Ele não fala, aleluia, a mim que foi revelado, que eu fui levantado, e isso e aquilo, não. Porque quando ele teve a revelação lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, a qual ele queria muito bem expressar as revelações das grandezas de Deus, Deus disse: tem um espinho aí, eu preciso que ele fique aí. Por que, Senhor? Eu já roguei 3 vezes para o Senhor tirar de mim. Não vou tirar o espinho, porque a minha graça te basta. Sabe o que é o espinho? São limitações que Deus nos coloca. Porque se Jesus tirar o espinho, meu irmão, da tua carne, tu não será mais o mesmo. A soberba cresce, o orgulho aumenta, e já não é mais refém da graça, é refém de si mesmo. Evangelista, confia na força do teu braço, acha que é o maioral, sobe no altar, usa a hemenêutica, a homilética, como você muito bem entender, que são, aleluia, características dos estudos bíblicos, e quer usar características para pregar a palavra. Mas eu tenho uma notícia: só a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Meu irmão, se você quer viver só de palavra, só a letra mata, está escrito na Bíblia. É por isso que nós temos que ter a interpretação do Espírito. Deus está falando, eu não sei para quem é. Se você quer pregar a palavra, meu irmão, peça direcionamento do Espírito. É muito bom estudar a Bíblia assim, e eu não estou dizendo que você não tem que estudar. Você sim tem que estudar a palavra, mas peça direcionamento do Espírito, porque Ele vai revelar os mistérios ocultos. Meu Deus, só não sei Ele vai pegar. Vai revelar as riquezas escondidas. Meu Jesus, Ele vai começar a revelar a você mistérios dentro da palavra. E a palavra, ela se renova, mas mesmo assim, quando tem um joelho dobrado, pedindo discernimento da palavra, meu irmão, Deus revela as coisas mais escondidas que você não conhece. Deus revela as coisas mais ocultas que você não sabe, e tem tesouros escondidos que toda a igreja ainda não sabe. Mas eu estou sentindo algo de Deus aqui, que tem pessoas que estão buscando por um discernimento da palavra. Deus está falando com alguém aqui, que ele está clamando, ele está orando, ele está jejuando, ele está buscando discernimento da palavra. Meu irmão, se você vem nesse culto, a hora é essa. Deus vai te revelar ainda esta semana aquilo que você pediu para Ele na palavra. Meu Deus. Quer receber? Quer ter o entendimento da palavra?
Então continue. Deus vai revelar a palavra de Deus para alguém. Quem é amante da palavra, quem é amante da Bíblia, quem gosta de ler a palavra, se prepare para um derramamento. A dispensação da graça vai tomar a tua vida, meu irmão. Eu convido você a se colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Quem é refém da graça vive de propósito. Aleluia. Quem é prisioneiro da graça, ele vive dos propósitos de Deus. Então continue neste propósito. Vamos orar ao Senhor. E você que tem buscado ao Senhor por revelações mais profundas da palavra, é para alguém aqui, meu irmão, eu creio. Isso não é emoção, não. Isso não é emoção. É o que o Espírito Santo está revelando. Tem pessoas aqui que estão buscando revelações da minha palavra. E eu vou revelar. Eu vou mostrar. Oh, feche os seus olhos. Meu Jesus, eu vou ministrar com o Espírito Santo está ministrando. Senhor, dá revelações novas. Senhor, toma essa vida em tuas mãos. Toma a tua igreja. Pai amado, a tua palavra foi pregada. Meu Jesus, eu não sei, Pai amado, quem está num momento de devocional tão alto e tão grande. Mas, Pai amado, revelas os tesouros ocultos e riquezas escondidas. Senhor, meu Pai amado, se ainda, Senhor, os teus filhos acham que viu de tudo, não, eles não viram. Se eles acham, Pai, que já foi revelado tudo, não, eles não sabem de nada ainda. Porque o Senhor, para revelar a tua palavra, aleluia, Senhor, o Senhor, aleluia, vai visitar. Pai, Senhor, eu também já aproveito essa oração para, aleluia, orar pelo grupo de louvor. Meu Jesus, Pai, assim como a tua palavra foi ministrada ontem, Senhor, Pai amado, que venha descer ministrações novas, Pai amado, sobre as meninas, meu Deus, sobre, aleluia, Pai, os músicos, enquanto eles estiverem tocando, que as ministrações, que através das mãos, Pai amado, que os teus filhos tocam, venha, aleluia, sair virtude e unção, e também que eles venham ministrar a palavra. Pai, aí está a tua igreja. Eu não sei quem está buscando direcionamento, mas derrama, Senhor, derrama da tua palavra, Pai, porque a tua palavra é verdade. Eu creio, Pai amado, como a tua palavra também revela e diz que a uns foi dado, aleluia, o dom de discernimento, a outros foi dado o dom de conhecimento, a outros foi dado o dom de sabedoria, meu Deus, a outros foi dado as interpretações de línguas, a outros foi dado, aleluia, o dom de profetizar, a outros foram dados, aleluia, visões, a outros foram dados pelo mesmo Espírito, aleluia, dons de curar, meu Deus. E é nesta noite, Pai amado, que o Senhor quer derramar dos teus dons. Tem dons de cura, tem dons de profetizar, tem dom de fé, tem dom, aleluia, Pai amado, para ser derramado. E eu não sei para quem é, mas que o Senhor visita esta pessoa e derrama, Senhor, em nome de Jesus. Alcança, Senhor, a tua igreja, Pai. Também nesta oração eu oro, Pai amado, pelos ministros que pregam a tua palavra. Nos fortaleça, Pai amado. Aleluia, sabemos que não é fácil pregar o teu evangelho. Sabemos que o inimigo, Pai amado, ele tenta de todas as formas para querer atingir a carne, para querer, aleluia, aleluia, até mesmo, aleluia, colocar enfermidade. Mas, Pai, Senhor, eu oro pelos pastores, Pai amado, desse ministério. Eu oro pelos líderes. Eu oro, Pai amado, também, aleluia,
debaixo da tua misericórdia, por toda a igreja, aqueles, Pai amado, que ministram a sua palavra, os diáconos, Pai amado, Senhor, que o Senhor venha cobrir com teu sangue, Pai, aqueles que estão lá fora, nos outros países, ministrando a palavra do Senhor, Pai, que carga, Pai amado, que peso, mas que o Senhor venha visitar, Pai, mas eles sabem, eles conhecem, Pai amado, Senhor, e sabem que o Senhor, aleluia, Pai amado, é aquele que sustenta, que por mais, aleluia, que se passar para a morte, é o Senhor que vai os tomar para si, é o Senhor que vai colher as rosas do seu jardim, meu Deus, é o Senhor, aleluia, que vai, aleluia, diante dos seus profetas, Pai amado, mas aqui também, eu quero acreditar, eu quero crer, que há profetas do Senhor aqui, meu Deus, daqui vai sair celeiros cheios, daqui vai sair homens e mulheres jovens, que por onde passar a graça vai acompanhar eles, vai ser na faculdade, vai ser na escola, vai ser no trabalho, Pai amado, aqueles que entenderam o que é refém da graça, não vai ficar só para si mesmo, mas vai ministrar a graça de Deus, para aqueles que ainda não conhecem, Senhor, esteja conosco, guarde as nossas vidas, e que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado em nome de Jesus. As palmas ao nome do Senhor, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.